Hoje eu tava conversando com o Rafael, que até a gente é todo parceiro, o Rafael, o Felipe, tava aqui fazendo reunião 8 horas da manhã. E a gente entrou num consenso que a nossa profissão, isso eu falo arquitetura, engenharia e a construção civil, ela tem muitas negligências. Ah, acho que todas, né? Todas as profissões têm. Mas algumas não. Por exemplo, eu vejo que umas coisas são mais exatas. Por exemplo, a medicina. São bem. É Você porque precisa. ali a negligência é fatal, né? Dependendo da Mas área. se você for comparar, eu acho que a construção civil, ela adora fazer isso. É. Ela tudo deixa para depois. Ah, sim. Ela tudo. É o Vamos procrastinar, resolve né? ali. É uma coisa que é grave. Não tem processo quase Não tem nenhum. processo. A gente tava falando até um pouco antes de a gente tá criando um selo específico e tal. E isso existe há muito tempo fora do Brasil, né? Sim. Eu E vi no muito isso. Brasil. Eu vi muito isso na faculdade. A gente tinha uma matéria que se chamava Conforto, Uhum, que tratava do cálculo térmico, do índice de insolação, ventilação, clima e tudo mais. E na época, vamos entender, 15 anos atrás, que eu sou nova ainda, já se falava muito sobre os selos de sustentabilidade, uhum, LEED, ouro, prata. sim. E já na faculdade, eu tinha uma professora, a Lúcia. Ela era excelente e até hoje eu tenho um carinho muito grande pelo assunto porque a professora foi muito boa. Uhum, E ela falava muito sobre isso porque ela tinha muita experiência fora do Brasil, as atualizações e os cursos eram feitos fora. uhum. Então ela estava muito em contato com países Referências. referência no Uhum. assunto. E ela sempre falava que quando ela ia implantar o sistema no Brasil, mesmo que fosse numa multinacional, ela encontrava muitas dificuldades. Então, eu acho que também isso tem um pouco a ver com o brasileiro. É a cultura. Entendeu? É que assim, né? Eu costumo dizer que o nosso país, ele. Em muitas coisas ele é precário. E a gente estava falando do médico, mas a saúde ela é precária, né? E tudo isso envolve arquitetura, tudo isso envolve construção, né? Eu vejo que por isso que muitas vezes a construção civil ela, né, tem essas situações que a gente está comentando aqui de tudo deixa para depois e tal, porque todos os setores têm um Sim. pouco disso. Sim. E todos os setores Sim. dependem de uma construção para estar Sim. funcionando, né? Sim. Então, no final das contas, a gente não consegue muitas vezes, mesmo querendo, ter o controle exato do que a gente Da precisa. situação, né? Então, Às vezes você conta com um fornecedor, por exemplo, ele não aparece. Então, sim, assim, e a é gente não tem como complicado. adivinhar muitas vezes, Não. né? Por exemplo, às vezes o fornecedor ele atendeu 20 mil empresas ali e todas deram certo. E Ou, na às sua vezes, vez dá fez errado. 20 obras suas. É, E depois, na 21ª, dá errado. dá errado. Aí o cliente fala, como que você indica um cara desse? Mas faz 10 anos que ele tá comigo e nunca me deu problema, né? Então, e são coisas que a gente adota como um aprendizado, né? Mas eu vejo que muitas vezes é porque até para aquela empresa faltou a respeitar algumas situações, né? Às vezes você quer pegar porque, se eu vou pegar por mais barato aqui porque eu preciso fazer rodar. Nem sempre é o que melhor funciona. Então, assim, eu vejo que nossa área, ela, infelizmente, em vez dela melhorar nessa situação, até eu não gosto muito de falar essa palavra de normativa, porque burocracia, para mim, eu não gosto de burocracia, eu prefiro tá longe. Mas algumas situações precisam de uma burocracia. Por exemplo, dentro de uma obra, se a gente não fazer um cronograma de obra, que é uma burocracia, querendo ou não, a obra é a parte não vai pra chata. frente. Sim. Então, eu vejo que hoje no Brasil falta um pouco do zelo de profissionais mais antigos e profissionais mais novos. Sim. Porque eu vejo que cada vez os profissionais que saem hoje da formação, eles saem cada vez mais cru. Sim. Né? Eu, por exemplo, eu tenho ciência que eu saio muito cru, tanto que eu fui buscar pós-graduações para entender o que de fato, né, qual era o caminho que dava para mim seguir. Uhum. E mesmo assim, eu fui aprendendo no dia a dia, assim como você. Claro, apanhando, né? Apanhando. Então eu vejo, não sei se você vê dessa mesma maneira, que o país, nesse sentido da nossa área, em vez dele criar vamos dizer, puxar a régua para cima, ele tá cada vez descendo um pouquinho mais, assim, nessa questão de aprender, de entender que a profissão pode melhorar, e nesse sentido, assim. Eu acho que também falta sabe, aplicar a norma, aplicar a regra.
né? Existe muito a informalidade. É qualquer um o pedreiro, é qualquer um o ajudante, o pintor, muitas vezes, né? Então, assim, como que você é pintor sem se especializar em pintura? E cadê o curso que faz uma especialização bacana de um pintor bom? Entendeu? Você não tem garantia nenhuma, na verdade, né? Não tem. O cara se apresentou como pintor, mostrou uma casa que talvez ele fez, ele tá requisitado como pintor. O que eu não vejo, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, na China. Eles têm que provar que eles são bons para estarem ali. Tem documento, tem diploma, tem que mostrar, né? Sim. Concordo com isso. Mas eu vejo também que a lei nesse sentido aí, até pra gente mesmo, por exemplo, se eu vou fazer num condomínio ou numa prefeitura de cada estado, é diferente. Não é nem estado, de cidade pra cidade. Sim. Um lugar prefeitura para prefeitura. Já muda tudo. Então eu vejo que isso faz que as pessoas façam do jeitinho brasileiro, né? Então eu acho que falta esse critério de cobrança, sabe? De metodologia e prática. Onde porque a gente entende nos empreendimentos de melhor padrão, onde os terrenos são maiores, que as regras se aplicam melhor, porque ali talvez o número de prestadores de serviços seja maior, o acesso à questão de controle de segurança seja melhor. Então, ali eu percebo que algumas regras funcionam. E ou você segue as regras ou você não trabalha ali. O que não se aplica na cidade toda. Não. Né? Mas talvez funcione melhor em cidades maiores. São Paulo, por exemplo, a construção civil funciona melhor. Né? Mas, não sei. Então, tudo depende da região também, né? Olha, essa semana eu estive numa região que todas as casas das ruas do quarteirão inteiro desrespeitavam as leis. Lá. E por quê? Porque era uma região antiga e veio a lei da anistia e muita gente adotou, mas muita gente não adotou. Porque tudo gera custo. Claro. Então você começa a analisar lá e daí essa lei ela faz, sei lá, 3 meses que foi... parou de ser uma lei, né, em vigência, né? E aí o que procurou a gente lá, né? Ele queria fazer a legalização, vamos dizer assim. E não podia. Porque estava completamente fora das regras. Porque não tinha recuo, por exemplo. Então, assim, a casa ela tem uma rua de frente e a de fundo. Ela tem 2 saídas. E no fundo, que tinha que ter um recuo, né? Recuo fundo, recuo frente, muitas vezes não tem, porque é antigo. Não tinha recuo. Então, assim, você começa a falar assim... Aí você para na prefeitura. Então, mas não tem lógica, né? Não. Porque assim, veja bem, você cria uma lei para algumas pessoas entrarem nessa na lei. Regra. Mas, se você abriu já uma exceção, você não pode abrir outras exceções? Daí você sai da regra. Mas a estratégia é baseada no financeiro, eu vejo. Mas o que eu vejo é que muitas vezes isso que você está falando é interesse de burocracia, de normativas e de outros interesses por trás, que aí a gente vai entrar no universo de política e prefeitura e senador, governador, presidente, que é um universo à parte. Sim. É porque eu vejo assim, hoje não tem por que uma pessoa construir sem ter um profissional, né? Mas a importância do profissional. Mas por muito tempo não se via essa importância. Sim. E isso já foi uma negligência muito grande. Sim. Por parte dos próprios governadores, prefeitos e tudo mais. Porque não tinha informação. O pessoal achava que tudo, o arquiteto ou engenheiro, era uma coisa cara. Eles demoraram para entender que era uma economia. Exato. Né? Ainda não entendem? Muitos não entendem ainda. Quantas vezes você já não fez uma proposta e o cliente disse, tá caro, né? Sim. E o tá caro é tão relativo, né? Então, e às vezes na mesma semana você fechou um negócio que é muito mais caro. Um projeto muito mais, né, altamente, ou mais rentável. Então, assim, eu vejo que... Que também vai ter um custo muito maior, né? Eu vejo que a profissão, ela teve ganhos. Sim. Isso eu vejo até conversando com bastante pessoas, são engenheiros, enfim, arquitetos. Teve um ganho de informação, então hoje o arquiteto tem um posicionamento diferente do que tinha 10 anos atrás. Tem mesmo. O engenheiro também, eu vejo que o engenheiro ele entende mais qual que é o papel do engenheiro. Sim. O arquiteto, porque assim, eu via que o engenheiro ele abraçava tudo. É. E ele mesmo se perdia. O arquiteto também. E o arquiteto também.
E por muito tempo, até os próprios profissionais não queriam que isso mudasse. Sim. Porque tava ganhando em todos os lados. Acho até porque existia uma competição de eu sou engenheiro e eu faço a mesma coisa que o arquiteto. E eu sou arquiteto e faço a mesma coisa que o engenheiro. Sim. E não faz, Não. né?